Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo, Gotas do Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o culto do Evangelho no Lar, nosso, e aí a gente grava, para que você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou você que é sozinho, ou você que tem uma certa dificuldade para ler em voz alta, explicar o Evangelho, alguma coisa assim. Muitas famílias colocam no YouTube, né, se reúnem no dia aprazado, dia e horário fixos, né, da semana, e aí se reúnem na frente da televisão com o YouTube, passa lá o nosso vídeo e acompanha o nosso Evangelho, a gente faz junto, e é um prazer muito grande. Esse é o objetivo de nós gravarmos o Evangelho no Lar, que é efetivamente a visita de Jesus à nossa casa. Bom, eu sou Fábio Pereira, é um prazer enorme, né, estar com você outra vez. Se é a primeira vez que você vê a gente, seria interessante você se inscrever no Jornal Visão Espírita. Assim, toda quarta-feira, quando a gente libera o Evangelho, você tem lá um novo episódio, tá? Tem todo o Livro dos Espíritos, eu gravei inteirinho o Livro dos Espíritos. Não tem fins lucrativos esse canal, tá? Então não vai aparecer propaganda, não vai aparecer nada. O objetivo é divulgar a doutrina espírita. Então você vai ter lá todas as perguntas do Livro dos Espíritos, da primeira de número 1019. Então tá tudo lá, né? São 400 e poucos vídeos. Tem evangelho também, evangelho, eu acho que tem 100 evangelhos já, né, para você fazer lá conosco também, escolher cada dia ou daqui para frente fazer os evangelhos, tá bom? Tem também o bate-papo sobre espiritismo, tá lá também, que é ao vivo, que eu faço todos os domingos às 9 horas da manhã, tá bom? É muito bacana. Bom, vamos lá, nós vamos fazer o circuito completo, a oração inicial, aí a leitura edificante é do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Bênção do Sol. A gente lê e explica, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item é a fé religiosa, condição de fé inabalável. E a gente vai lendo e explicando também. E a oração final com a fluidificação da água, que está aqui, a minha, você pode colocar a sua aí também, tá bom? Eu vou colocar água porque o Fábio vai fluidificar, não vou fluidificar nada, é você que vai junto com os mentores que estão aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo. Como que é elevar o pensamento até Jesus? É pensar no rosto dele como você imagina que ele seja, tá? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os demais. Muito obrigado pela presença. Seu Caibar Schutel e sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos o Senhor, Mestre querido, elevando o pensamento até o Senhor, mais uma vez, começando por agradecer todas as bênçãos que recebemos diariamente, seu acréscimo de misericórdia para conosco, que já estamos nos acréscimos da misericórdia, né, que o Senhor tem para conosco. Então gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecer também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana. Agradecer porque já foi, já nos livramos, já não devemos mais, e é verdadeiramente, depois que a gente entende isso, né, uma bênção saber que já foi, que já passou, que já não devemos mais, e que seja um bom aprendizado para que consigamos domar as más inclinações, né? Para que não repitamos. Gostaríamos também, mestre, de pedir. No pedido, o primeiro deles, como a gente sempre faz, é que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos nesses instantes do Evangelho no lar, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de acertar, a vontade de errar menos, a vontade de evoluir, mesmo que às vezes uma vontade não muito verdadeira, uma vontade, eu quero, mesmo essa, que o Senhor leve em consideração, por favor, e que esse acréscimo de misericórdia que o Senhor tem nos dado se prorrogue mais um tempinho, para que a gente consiga expiar pelo amor aquilo que a gente precisa, passar pelas provações que nos remetam a uma boa evolução,
longe da revolta, longe da irresignação, mas que consigamos perceber, Mestre, a cada dia que resignação não é a aceitação nua e crua, e sim não revoltarmos-nos contra Deus, porque somos os responsáveis por aquilo que nos acontece, são efeitos de uma causa que nós mesmos demos, mas que tenhamos forças suficientes para lutarmos com todas as forças mesmo para sair dessa situação. Que entendamos que resignação é isso, Mestre, e é mais um pedido que fazemos ao Senhor. Então, sabendo da sua presença em meio a nós, somos 2 ou mais reunidos em Teu nome, então sabemos que o Senhor nos visita hoje, muito obrigado por isso, a todos os mentores que também aqui estão, e está iniciado com a sua autorização, Mestre, o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, Emmanuel sempre pega um trecho do Novo Testamento e depois faz um comentário. No item Bênção do Sol de hoje nós temos um trecho, um versículo do capítulo 12 de Paulo, versículo 15, da carta de Paulo aos Hebreus. Sempre foi tida essa carta como sendo de Paulo aos Hebreus e teria sido escrita em torno do ano 60 depois de Cristo, antes, portanto, da destruição do Templo de Jerusalém. Mas recentemente há algumas pesquisas, alguns estudiosos que estão tentando entender que teria sido um grupo de pessoas que mandou essa carta aos Hebreus, com algumas instruções para manter a unidade da religião cristã recém-criada. Cristã até um termo que Paulo difundiu muito, sendo criado por Barnabé, se não me engano, mas Paulo que difundiu o termo cristão, que eram chamados aqueles que seguiam Jesus de seguidores do caminho, que era onde ficava a casa do Pedro, no caminho, a casa do caminho. E aí tem-se a impressão de ser esse grupo que teria enviado essa carta, porque era um momento muito tenso em que os hebreus estavam cedendo às tradições judaicas em detrimento àquilo que o Cristo havia ensinado. Notadamente algumas situações que depois acabou virando um embate entre Paulo e o irmão de Jesus, Tiago, que o irmão de Jesus, o Tiago, era mais conservador e queria que os gentios, aqueles que não eram judeus, que se tornassem cristãos, que adotassem algumas regras do judaísmo, como por exemplo a circuncisão. E o Paulo achava que não, o Paulo achava que não tinha que ficar ligada à tradição judaica, porque o Cristo veio trazer a novidade, veio trazer aquilo que era a verdade, e não precisava ficar atrelada à ideia, perdão, a ideia sacrificial que os judeus tinham, né? Na época, aquela coisa exterior, né? Os ritos exteriores, enquanto o coração cheio de rapina, como o próprio Jesus dizia. Então, Paulo foi mais enfático nisso, e o Pedro, no concílio que aconteceu, acabou cedendo ao Paulo e não ao Tiago, e decidindo que não havia necessidade de circuncisão, entre outras situações, principalmente as sacrificiais, que os novos cristãos ou os adeptos da doutrina do Cristo não precisavam fazer, sujeitando-se às leis mosaicas, às leis judaicas na época. Então, essa passagem de Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo sido escrita por Paulo ou não, na tradição diz que sim, não saíram estudos conclusivos ainda que não, então vamos assumir como Emmanuel assumiu aqui no livro, que foi Paulo quem escreveu aos Hebreus, e diz o seguinte: nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A ideia era não ter a pessoa triste, amargurada, aquela pessoa no meio cristão que fosse sempre o pessimista. Os mais velhos vão se lembrar, por exemplo, de um desenho que chamava Lip Hard, que era um leão e uma hiena. A hiena sempre, ó dia, ó mês, ó azar. Era uma coisa muito triste, muito melancólica, que nada ia dar certo, nada ia dar certo. Aquela pessoa pessimista, que isso não realista, e são coisas diferentes. Os pessimistas normalmente dizem que são realistas, mas o pessimista, na realidade, ele é um grande covarde, na grande maioria das vezes. E isso contamina
as outras pessoas, a comunidade que a gente faz parte. E isso era extremamente complicado naquela época, porque a covardia era alguma coisa que não podia existir. Se hoje a covardia já é vista como algo muito ruim, e realmente é algo muito ruim, imagina na época do Cristo, em que se precisava de grande coragem para que a mensagem dele perdurasse, independentemente da grande contaminação que houve nos ensinamentos do Cristo, a grande mutilação que houve na época da Imperatriz Teodora, em que a reencarnação foi abolida dos escritos, enfim. Apesar de tudo isso, a mensagem chegou para nós até hoje, em 2024. Hoje estamos no dia 2 de outubro de 2024 e temos condições de ter os escritos ainda, graças a essas pessoas que tiveram grande coragem. Então, essa exortação do Paulo é que, olha, não fica, não deixa o seu mal-estar contaminar as outras pessoas. Em outras palavras, sabe aquela história de que uma maçã podre apodrece a cesta toda? Que não sejamos nós a maçã podre e que, ao identificarmos a maçã podre, possamos isolá-la para que ela não contamine as demais. E se nós estamos sendo maçã podre, que nós revertamos isso. Basicamente é essa a ideia que se quer passar. Emmanuel diz o seguinte: é razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações a oferecer. Os outros colhem os frutos de nossas ações a oferecem-nos de volta as reações consequentes. E oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Muitas vezes nossas palavras são muito ácidas, muito pesadas, e a gente acaba cometendo alguns assassinatos que no livro Justiça Divina, de Emmanuel por Chico Xavier, é muito claro e muito evidente e nos ajuda muito a compreender isso. Quando nós matamos a esperança no outro, quando nós matamos a paz no outro, quando nós matamos a autoestima do outro, quando a gente mata no outro aquilo que ele tem de melhor. E aí a nossa acidez, nosso barulho íntimo acaba saindo pela nossa boca e acaba destruindo algo bom que o outro pode ter. Isso no relacionamento pais e filhos, filhos-pais, irmãos, marido e mulher, mas o Paulo estava muito preocupado, e Emmanuel também, disso acontecer dentro das religiões, dentro dos grupos religiosos, porque é onde a vaidade fala mais alto, o barulho interno e perturbador de alguém sai pela boca, ferindo a outra pessoa, e isso é bastante complicado. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando a tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, diz Emmanuel, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Aquilo que a gente acabou de falar, né? O barulho interno sai pela boca e acaba contaminando tudo que está ao nosso lado. Muitas vezes, quando a gente fala da maçã podre no cesto, a gente sempre imagina que a gente é a maçã boa. O convite do Emmanuel hoje é para que nós analisemos se nós não somos a maçã podre, ou se nós não estamos nos comportando como a maçã podre e deixando sair as nossas amarguras, as nossas dores, os nossos problemas pela boca fora, ferindo aqueles que nos rodeiam, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente religioso, quer seja no ambiente do lar. O convite do Espiritismo, isso é muito interessante, é sempre que nós nos coloquemos no lugar que pode ser o nosso. É muito comum quando a gente encontra um menor infrator,
né? Que não pode falar menor bandidinho, tem que falar menor infrator. É muito comum quando a gente encontra os pais desses menores, e durante 25 anos eu trabalhei muito nessa área de jornalismo e encontrei muitos pais, muitas mães na delegacia cujos filhos haviam cometido delitos e daquela vez foram detidos, que a conversa era sempre assim: são as más companhias. E nunca é muito tempo. Na maioria das vezes é bem comum, vou usar esse termo, é bem comum que nós nunca imaginemos que o nosso filho é a má companhia dos outros e que ele é a maçã ruim. A gente sempre imagina, não, meu filho fez isso porque estava em má companhia. Mas pode ser que ele é a má companhia que levou os outros, porque a ideia tenha sido dele. Ele pode ser o mentor intelectual da situação, ele pode ser o isqueirinho que ficou, né, cutucando os outros para fazerem. A gente, via de regra, não. Eu disse via de regra. Via de regra, a gente não imagina que o nosso filho é a má influência. A gente esquece que do portão para fora a gente não conhece os filhos da gente. Isso é importante que se saiba. Quem tem essa ilusão, comece a analisar que não é bem assim. Não, eu conheço, eu sei o que eu fiz. Não sabe, amigo. Você está se enganando, né? Infelizmente, você está se enganando, porque não se enganar sobre isso traz a você o poder de alterar qualquer situação complicada que possa acontecer. O fato é que nós estamos aqui pensar que talvez eu, perceba que ainda coloquei no condicional, talvez eu seja a má influência, talvez eu seja a maçã podre, talvez a minha forma realista de ver, que eu chamo de realista, na realidade é um pessimismo desnecessário que mostra um barulho muito grande aqui dentro, que sai pela boca, destruindo nas outras pessoas a felicidade que os outros têm, as realizações que os outros têm. Às vezes uma palavra nossa desencoraja um trabalhador no centro de uma forma que a gente perde o trabalhador, porque ele simplesmente é minado. Sabe aquele banho de água fria? Tem um ditado árabe que é muito interessante, que é: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca, numa linda embalagem encanta. A gente dificilmente coloca numa linda embalagem, a gente taca na cara da outra pessoa. Eu estou falando a verdade, e taca na cara da outra pessoa. Eu conheci um sujeito, inclusive, que ele era pródigo, já desencarnou. Ele era pródigo nisso. Ele chegava e falava assim: eu vou te falar umas verdades, como se ele fosse o detentor da verdade. E era uma pessoa horrível, não é porque desencarnou agora que final, não, era uma pessoa horrível, né? Com aquilo que a gente chama de telhado de vidro, assim, finíssimo, um vidro fininho, não fino de elegante, fininho, né? E que vivia apontando o dedo para as outras pessoas como: vou te dizer umas verdades. Como assim? Né? Precisamos tomar muito cuidado com esses rompantes de dizer a verdade para outra pessoa. Primeiro, porque não sei se a pessoa quer ouvir. E segundo, porque eu não sou dono da verdade. Né? Ah, mas eu acho. É um ponto de vista. O seu é um ponto de vista apenas. O meu é um ponto de vista. Se tiver, como tem aqui essa garrafa com essa jarra de água aqui, eu estou vendo nessa direção. Vocês estão vendo nessa direção. O que vocês estão vendo é diferente do que eu estou vendo e é o mesmo objeto. Quem estiver olhando daqui vai ver diferente, quem estiver olhando daqui, desse outro lado, vai ser diferente. E do ponto de vista, não tem, mas do ponto de vista de uma mosca, se tivesse aqui dentro, seria outro. Certo? Do ponto de vista espiritual já é outro também, porque eles estão fluidificando a água nesse momento. A minha, como estão fluidificando a sua, aí na sua casa. Não é? Já é diferente também. Do ponto de vista de quem olha do microscópio é de um jeito, e se você virar a lamínula vai ver de outra forma, é outro ponto de vista. Se olhar do microscópio a partir de uma luz, é um tamanho de onda, então vai ver certas coisas. Se olhar com um microscópio eletrônico,
que o tamanho da fonte de luz é menor ainda, então vai ver mais coisas, ou seja, sempre tem um ponto de vista diferente. Aquele ponto de vista seu não é o certo absoluto, é como você vê a partir das suas experiências, a partir de como você viveu a sua vida até agora, de acordo com seus valores, com seus dogmas, com as suas crenças e os seus conceitos. Que mesmo se formos gêmeos univitelinos, aqueles que são exatamente iguais no corpo, vai ser diferente. A visão de mundo vai ser diferente, porque quem está encarnado tem evolução diferente. Então, um tem mais encarnações do que o outro, um é mais evoluído que o outro, sempre. Sempre. Um é mais endividado que o outro, sempre. Então, há pontos de vista diferentes. Ah, mas eu sei o que é melhor. Será? No seu ponto de vista, na sua evolução, na sua forma de ver, no seu jeito de ver. Que pode ser absolutamente diferente do meu e eu estar certo também, porque estou vendo. Né? Se tiver escrito um número 6 aqui na mesa, eu olhando daqui para lá, eu vejo 6, mas quem está olhando de lá para cá vê o 9. Quem está errado? Nenhum. A menos que eu faça uma marca. Olha, tem que ser olhado desse jeito aqui. Ainda assim, a pessoa está vendo um 9 com uma marca. Entendeu a diferença de visão? Quantas sugestões infelizes teremos coagulada no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas? É aquilo que eu estou falando, né? Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas? Que é o dono da verdade, né? Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que nós atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Não dá para se cultivar a felicidade quando você tem um ponto de vista que o seu deve ser respeitado e dos outros não. E aí é complicado quando eu cedo o meu ponto de vista para não criar problema, mas eu gero amargura dentro de mim e contamino com a minha amargura as pessoas à minha volta, porque eu estou cedendo ao ponto de vista do outro. Porque aí eu estou cedendo ao ponto de vista do outro por orgulho, porque eu tenho que fazer melhor. Não, eu sou superior, então eu estou fazendo isso. Não é por aí. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas. É algo a se pensar. Muito. A nossa amargura não pode ferir as outras pessoas. A nossa amargura não pode fazer com que a vida dos outros seja amarga. Ah, quer dizer que eu tenho que jogar tudo para dentro e sufocar isso? Não, você deve tratar isso. A ideia é tratar isso. Trate isso da melhor forma possível que você consiga. E quando você perceber que a sua amargura, a minha amargura, a nossa amargura está ferindo os demais, paremos nisso. Isso é transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Toda vez que vier a vontade de fazer, lute contra. Vai ter dia que você vai perder, vai ter dia que você vai ganhar. Eu conversava com uma pessoa essa semana, conversava com meu filho essa semana, e ele dizia exatamente, por WhatsApp, ele dizia exatamente isso. Ah, por aqui as coisas estão
daquele jeito de sempre. Quando eu percebo, já tô fazendo o que não quero, aí já luto contra e já tento voltar para fazer o certo. Essa luta acaba algum dia? Ele me perguntou e eu respondi não. Essa é uma luta diária, não acaba, é uma coisa. Aí ele perguntou: e a gente ganha todas as vezes? E eu escrevi: quem me dera. Não sei você, que pode ser mais evoluído que eu. Agora, na evolução que eu tô, não ganho todo dia. Mas olha, fico feliz quando ganho 2 dias seguidos, né? Das más inclinações que nós temos. É um ponto positivo extraordinário descobrir o problema, porque aquele defeito que você, aquele defeito que eu, aquele defeito que nós temos, aquele vício que nós temos, seja ele qual for, não surgiu nessa encarnação. Porque ninguém retrograda. Se eu tenho um vício, o espírito não retrograda. Se eu tenho um vício nessa encarnação e não tinha na encarnação passada, eu piorei. E isso não acontece. A evolução é ascendente, ou estaciona ou sobe, nunca retrograda. Isso está no Livro dos Espíritos. Portanto, se apareceu para mim um vício, eu descobri um vício novo em mim, descobri que isso é um vício, eu sempre tive, nas outras encarnações também, talvez se manifestando de forma diferente, porque hoje tem maneiras diferentes desse vício se manifestar, talvez de uma forma diferente, mas eu sempre o tive. Então lutar contra ele é imperioso que seja imediatamente, já agora. Mas que eu saiba que é um inimigo fortíssimo dentro de mim, porque há muitos séculos que eu pratico. Então que eu lute contra a todo instante. E o mau humor, a angústia, os gestos lamentáveis que saem da nossa boca mostram um barulho íntimo muito grande que tem que ser combatido. Ou com remédio, ou com terapia, ou com muita leitura edificante, ou com um quadrilátero importante que é família, religião, psiquiatra e psicólogo. Se esse barulho íntimo está te levando para uma depressão, né? A fé transporta montanhas é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos ler, e o item a fé religiosa, condição da fé inabalável, é muito interessante. Bom, não tem o que não é interessante no Evangelho, né? É sensacional isso. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona essa fé cega. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana, a luz do meio-dia, a plena luz, luz a pino. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Normalmente se diz que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não. Ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais, básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que compete ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas os lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos,
da parte da maioria ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior porque teria que curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, já nasce com ela. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras, as pessoas evidentemente de progresso anterior adquirido, já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, estão com a educação feita. As segundas, aquelas que são retardatárias, as segundas, deixa eu achar aqui, as primeiras, educação, as segundas, tudo tem de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, essa educação se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é desse século. Isso no século XIX, né? Já não é desse século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, a fé é cega, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Essa frase que muitos evangelhos, segundo o Espiritismo, no seu início, na sua capa, trazem, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é primordial. Eu via assisti a um vídeo esses dias de um sujeito muito inteligente, muito famoso na internet, que adora astronomia, que adora tudo que diz respeito ao James Webb, viagem para a Lua, viagem para Marte, entende de tudo, vem inúmeras perguntas, e ele é ateu. Porque conhecendo tudo, ele é ateu por grande conhecimento. Tem o ateu rebeldinho, que, aspas, Deus fez alguma coisa para ele, então ele parou de acreditar, né? E tem o ateu por muita inteligência, então ele foge um pouco dos padrões daquilo que seria Deus, a ideia de um sujeito que, eu preciso de uma garrafa nova porque essa quebrou, então ele vai fazer algum dos outros filhos dele perder uma garrafa para eu achar, e aí eu vou achar a garrafa, ele vai me conduzir para passar por aquele lugar, eu vou achar a garrafa e vou agradecer a Deus que me deu a garrafa. Mas ele tirou de alguém. Por que ele me privilegiou? Essa ideia infantil de que Deus privilegia, de que Deus gosta mais de mim porque eu bajulo ele, né? Essa ideia do Deus que se junta com um dos filhos para matar o outro, que é a ideia do Deus patriarcal do Velho Testamento, da tradição judaica cristã, é complicado, né? Quando a pessoa tem um certo grau de inteligência para cima, acreditar que possa existir um Deus dessa forma, que quem criou o universo teria essa situação passional. Você me bajulou, então para você tudo, você não me bajulou, então destruo você tendo criado você, né? Sendo o seu criador. A ideia de um Deus que, sendo onisciente, que sabe
absolutamente tudo, se equivocou e criou um ser de luz com inveja, que ia se voltar contra ele, ele sendo onisciente, ou seja, sabe de tudo, né? Não percebeu que estava criando um anjo de luz com inveja e que se tornaria o grande adversário dele contra as criaturas que ele criou aqui na Terra. Estou falando de Lúcifer e dessa bobagem que é evidentemente essa história, com todo respeito a quem acredita. Então, quando você tem um conhecimento superior, você cai para o ateísmo nessa situação. E foi interessante, eu peguei um trechozinho do Livro dos Espíritos, logo no começo, quando Kardec pergunta: como que eu vou saber se Deus existe, se eu não posso compreendê-lo? E a resposta dos espíritos superiores, do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus e seus prepostos, diz o seguinte: por um axioma que vocês usam, não existe efeito sem causa. E eu peguei esse ponto e mandei num comentário, dizendo: olha, fulano, você se diz ateu, tal, mas com todo o conhecimento que você tem do universo, das leis que o Einstein teorizou, da teoria da relatividade, e que a cada dia são comprovadas, e mais comprovadas, e mais comprovadas, e mais comprovadas, a teoria dele, quer dizer, ele teorizou aquilo que já existia, ele viu e teorizou aquilo que já existia. Uma coisa tão inteligente com a lei da gravidade precisa e todas as coisas que aconteceram exclusivamente na Terra para que existisse vida à base de carbono, como nós conhecemos, não te parece um ato inteligente? Se a sua resposta é sim, então se você dá o nome de Jeová, aqui, acolá, Deus ou Abadá, não importa. Se você acha que o nada pode construir algo tão inteligente quanto isso, parabéns, você está certo com o seu ateísmo. Porque a ideia aqui não é o Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, o Deus dos crentes, o Deus de seja lá quem for, que tem mais defeitos do que o ser humano. É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que preside algo extremamente inteligente como o universo. E agora estão tentando confirmar a teoria de tudo, de que todas as leis que regem o universo regem o microcosmos e o macrocosmos, tudo a mesma situação. E a resposta foi: algo para se pensar. A resposta foi essa: algo para se pensar. Então não estamos falando mais de uma fé que alguém disse: olha, Deus vai te mandar para o inferno se você faltar a uma missa. Deus vai te mandar para o inferno se você não der dinheiro do dízimo. Deus vai te mandar para o inferno se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro. Ou dentro do Espiritismo, Deus vai te mandar para o umbral se você fizer isso. Que a gente troca inferno por umbral, troca o nome porque é espírita, mas continua achando que é a mesma coisa, e evidentemente não é. Né? E aí a gente começa a sair um pouco daquela fé que me obrigam a entender que Deus está acima de tudo e criou aquela coisa e é extremamente cruel com quem não lhe é puxa-saco, vamos usar esse termo, e que pessoas conseguem burlar a lei divina porque são assim com Deus, são próximos de Deus, então, né, conseguem uma entradinha no céu separadamente, como no Alto da Compadecida, a obra de Ariano Suassuna, em que Nossa Senhora intercede e burla a lei, e as pessoas que infringiram a lei, que na ideia católica mereceriam um inferno, ela então dribla a lei, interferindo na lei divina, o que seria um absurdo da gente imaginar quando se atinge um grau de evolução que não se impõe mais a nós a fé. Então a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, a fé inabalável ela vai trazer para mim a possibilidade de não me abalar diante das coisas, porque eu já sei, não acredito, não me impuseram alguma coisa, eu sei
que as coisas funcionam dessa forma. Ah, Fábio, mas eu não quero acreditar na vida após a morte. Não muda. Continua existindo a reencarnação. Mas por que na Bíblia não tem? Porque a imperatriz Teodora mandou tirar. E o imperador Constantino mandou tirar. Certo? Porque a ideia sempre foi essa. Sempre soube-se disso. Aí mandou tirar. Por uma série de razões. Pesquisa lá no Google, você vai ver por quê. Percebeu? Então é esse o ponto. A fé não é algo que se enfia na cabeça das pessoas. É algo que se vive. Daí a importância de você, eu, nós, que vivenciamos uma fé raciocinada, não sermos aquelas pessoas cujos gestos lamentáveis ferem as outras pessoas e contaminam as outras pessoas ao nosso lado. Que seja ao contrário, que nós consigamos mandar para as outras pessoas o que há de melhor em nós, o que a nossa fé nos trouxe de melhor, que é o conhecimento, que é a transformação moral, que é a luta diária contra as más inclinações, que a gente consiga passar isso para as outras pessoas. Porque, como disse Jesus, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de preconceito, cheio de dor, cheio de problemas, a boca vai falar disso. Se o nosso coração está cheio de conhecimento, de desejo de transformação moral, a gente vai falar sobre isso. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. É isso. É isso. Muito obrigado a quem nos ajudou na inspiração. Isso é importante, né? A água já foi fluidificada, nós vamos finalizar agora com a nossa parte, nossos eflúvios magnéticos. E nós vamos direcionar durante a prece final, direcionar para quem que a gente gostaria que essa água agisse como remédio salutar, como refazidor do perispírito e também do corpo físico, se for possível. Certo? Precisa esticar a mão? Não. Precisa estampar? Não. Tá? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que estiveram conosco, guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, pela persistência para que nós consigamos evoluir. Nós estudávamos recentemente num bate-papo sobre o Espiritismo, Jesus, como o senhor sabe, que os espíritos torcem muito pela gente. Então eu gostaria de pedir para o senhor que não desista. Continue torcendo pela gente, nos dando as oportunidades que o senhor nos dá de evoluir cada vez mais, de aprender cada vez mais. Que o senhor não perca a paciência conosco. Não, o senhor não vai perder, porque o senhor é perfeito. Estou falando de maneira figurativa, né? Que o senhor não perca a paciência com a gente. Então, muito obrigado por essa paciência, muito obrigado por essa forma amorosa com que o senhor nos trata, nos dando inúmeras oportunidades de melhorarmos a cada dia. Então, muito obrigado por isso também. É isso, Senhor. Dos agradecimentos. Com relação aos pedidos, que nesse momento a água seja fluidificada. E aí cada um de nós agora vai fazer o pedido em favor de quem? É isso, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua visita, obrigado a todos os mentores nomeados e não nomeados, ao nosso guia espiritual. Até a próxima quarta, se Deus quiser, e que assim seja. É isso, meus amores. Beijo pra você que fica e até quarta.